3, 2, 1. Boa tarde, vamos começar aqui mais um programa da Estação Sabiá, na TV 247, no nosso estúdio no Rio de Janeiro. Hoje eu sou Regina Zappa, hoje eu vou entrevistar o crítico e pesquisador de cinema Carlos Alberto Matos. Muito obrigado, Carlinhos, está aqui com a gente hoje. Vamos fazer um programa sobre cinema, vamos falar sobre esse dado cultural brasileiro que está super bombando, super efervescente, e vamos falar sobre o que vai acontecer com o cinema brasileiro dentro desse panorama meio sombrio que a gente está vivendo. Mas tem uma notícia importante agora, recente, né, Carlinhos? Que foram 2 vitórias de 2 filmes brasileiros em Cannes. É verdade. Como é que foi isso? Você acompanhou? Pode contar Acompanhei pra de gente longe, a importância disso. Claro. Antes de mais nada, obrigado, Regina, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no Brasil 247, um veículo que eu acompanho diariamente, é uma das minhas principais fontes de informação, então para mim é um prazer enorme estar aqui por 1000 razões. Foi Cannes, eu não estive lá, mas acompanhei. Hoje é muito fácil a gente acompanhar através dos colegas que estão lá, então o tempo todo no YouTube, mandando notícias, lives, né, o tempo todo. Então a gente acompanha quase que em tempo real, né? E só falta ver os filmes mesmo, né? E foi, poxa, lavou a alma, né? Essas Totalmente. 2 vitórias lavaram nossa alma, porque a gente tinha esperança, realmente. O filme do Kleber Mendonça, a gente já sabia que chegava lá forte. O Bacurau, né? O Bacurau chegava lá forte. O Aquarius, em 2016, já chegou também com força lá, disputou prêmios. Foi muito bem recebido, então, foi muito bem recebido. E esse ano o Bacurau também chegou com críticas excelentes. As primeiras críticas que saíram já foram animadoras, né? Ele acordou, como disse um crítico, o Bacurau acordou o Festival de Cannes. Ah, é? Teve um crítico que disse sabia. isso, acordou o festival, que parece que os primeiros 3 dias foram meio mornos, e aí quando o Bacurau passou, deu uma levantada, uma sacudida. Né? Então a gente já vinha com essa expectativa, que era um filme, parece que bem assim, forte, no sentido até de graficamente forte, né? Eu sei que você não viu, mas você conhece a história? Pode falar um pouquinho? Sim, a história é de uma comunidade no Nordeste, uma comunidade como essas que hoje estão sob a mira do bolsonarismo, né? Uma comunidade pequena, nordestina, e que de repente se vê desaparecida do mapa. Os celulares passam a não pegar mais o sinal, perdem o sinal, ela desapareceu dos mapas, do Google Maps, e ela fica à mercê então de um grupo de mercenários. Um boicote. Um grupo de mercenários americanos que estão a serviço do governo do país, do Brasil, e que estão ali para ocupar aquele lugar. E violentamente. É mera coincidência, é mera ficção. Né? Mas os habitantes do local, eles conhecem uma droga que combate o medo. Então eles começam a tomar essa droga e enfrentar os mercenários. Incrível essa história. E enfrentam, corre muito sangue. Né? E eles assumem a defesa da sua comunidade e tal. E vencem, parece que vencem. É um spoiler que eu estou dando aqui, mas enfim. Mas não faz mal. Não faz mal. A gente quer ver um filme A gente assim. quer ver assim, né? Com essa esperança. Então, parece que é um filme muito forte, assim, esteticamente e politicamente. E ele emocionou as pessoas? Emocionou, tocou as pessoas, e até a crítica estrangeira, o crítico do The Guardian, que é um dos grandes jornais europeus, apontou que era um filme visivelmente contra o governo Jair Bolsonaro. Ah, é? Então isso foi reconhecido pela crítica estrangeira. Então, embora o Kleber não tenha feito um protesto como fez em Aquários. Em 2016, que fez em Aquários no tapete vermelho, né? O Fora Temer, né? Foi o Fora Temer? Foi a coisa contra o golpe, estamos sofrendo um golpe no Brasil e tal, né? A denúncia do golpe, né? Não foi feito isso, agora foi no filme, foi na história, dentro do filme, que foi feito esse protesto metaforicamente.
né? O que é muito mais forte até, talvez. Claro, né? claro. E o Kleber é um cineasta que vem com uma força, né? Bem, Desde é o o Som ao grande cineasta Redor, brasileiro do momento, sem dúvida maravilhoso, nenhuma. Né? O Som ao é. Redor é um filme que foi colocado entre os 10 melhores filmes do ano pelo The New York Times, na Uhum. sua época. O Aquarius foi um filme que percorreu o mundo com grande sucesso. E agora o Bacurau também vem com essa força. O filme do Karim Ainuz, que é outro grande cineasta também, É. nordestino também, do Ceará, né? Embora viva agora na Europa, na Alemanha, mas é também um cineasta forte, autor do Céu de Sueli, Abismo Prateado, Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Agora com esse filme, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, né? Você pode contar um pouquinho da história, você sabe? Do que se trata? É um melodrama entre duas irmãs, né, que tomam caminhos diferentes na vida. Uma é muito recatada, muito tímida, que quer uma vida doméstica e tal, e a outra é uma pessoa mais extrovertida, que é o oposto da irmã, que quer rodar o mundo, que quer sair da sua cidadezinha, do seu ambiente muito patriarcal, muito fechado, e que se separam, mas que mantêm uma relação muito forte entre as duas e tal. E é mais um melodrama sobre esse amor fraternal entre essas duas irmãs, mas que é muito marcado pela relação sensual entre elas e seus parceiros. Né? E é como a vida de duas mulheres cerceadas por um ambiente machista, opressor, patriarcal, e que cada uma à sua maneira tenta se libertar disso, uma fugindo e outra enfrentando dentro do ambiente. Mas parece que é um filme de uma beleza estética muito grande, pelo que eu li. Né? Um ganhou o prêmio do júri. O Bacurau ganhou o prêmio do júri, que estava na mostra principal. E né? esse ganhou o prêmio do Ansertan Regard, que é um prêmio paralelo. Ganhou o prêmio do júri da mostra Ansertan Regard. Então, além disso, ainda tem um filme que não é brasileiro, mas é produzido pelo Rodrigo Teixeira, que é um produtor brasileiro, né? The Lighthouse, que é um filme dirigido por um inglês. The Lighthouse significa o farol, né? Que é um filme meio de fantasia, de terror, tal, que também ganhou um prêmio, acho que da crítica, na mostra da Quinzena dos Realizadores, que é uma mostra paralela ao Festival de Cannes, que tem um DNA brasileiro, porque o produtor é um brasileiro, o Rodrigo Teixeira. Muito presente. Muito presente em Cannes. No festival, né? E, quer dizer, junto com o Kleber e o Karim, quem mais você destacaria que hoje está se sobressaindo no cinema brasileiro? E como é que anda o cinema brasileiro? Conta um pouco do que você sabe. Anda muito bem, eu diria que anda muito bem, porque é fruto de um período áureo, né, que eu diria que começou ao longo dos anos 2000, né, muito por conta de uma série de políticas públicas que foram implantadas ao longo do governo Lula, dos governos Lula e Dilma, né, desde a retomada um pouco, a chamada retomada no final dos anos 90, mas principalmente a partir dos governos Lula e Dilma, que foram criando mecanismos, né, como o primeiro fundo setorial do audiovisual em 2006, foi criado em 2006, que é um fundo que retira verbas do próprio funcionamento do mercado de cinema, das rendas de filmes estrangeiros, etc., e que recoloca essas verbas para fomentar a produção do cinema brasileiro. Assim também, exatamente, assim, né? Por aí. E para fomentar a produção e a distribuição. Então é fundamental isso, que você não fomente só a produção, mas que você coloque filmes para circular também. Né? Você tem isso, você tem uma lei Rouanet também bem aplicada, você tem a Ancine funcionando muito bem durante o período do Manuel Rangel, principalmente, né, apesar do excesso de burocracia, que sempre foi um problema, que os cineastas sempre reclamaram muito disso, mas que funcionava bem e com uma aplicação proativa dos recursos, etc. E alguns mecanismos regionais que também funcionaram muito bem. Em Pernambuco, por exemplo, por que o cinema pernambucano floresceu tanto, né? Porque havia lá uma política de apoio do governo local,
muito importante. No Ceará também, né? No Ceará também, exatamente. Então, em São Paulo, o SPCine foi uma criação da administração do Haddad, em 2015, que a prefeitura hoje é super ativa na produção de cinema e na distribuição, na criação de salas de exibição. Hoje, felizmente, apesar de nós termos lá uma prefeitura que não é petista, mas tem a Laís Bodansky, por uma sorte, a gente tem a Laís Bodansky dirigindo a SPCine, o que dá uma continuidade bacana. Então, isso tudo criou um lastro de apoio ao cinema brasileiro que não havia antes, né? Mas mesmo a distribuição deu uma guinada nesse período, porque o grande, né, gargalo aí do cinema nacional é a distribuição. Né? Vem esses filmes estrangeiros, ficam em todos os cinemas, e o filme nacional fica uma semana, 2, aí já sai porque não tem sala. Exatamente. Isso tem piorado nos últimos 2 anos, porque exatamente essa subida gloriosa que vinha até 2016 começou a cair. Em 2018 nós já tivemos uma queda de 10% do consumo e da circulação de cinema no Brasil. Foi uma coisa rápida. Rápida. 10% já caiu em 2018. Entendeu? Quer dizer, isso que eu ia te perguntar. Comparado com esse período bom de políticas públicas favoráveis ao cinema, embora, né, o teto, né, sempre se tentou puxar aquilo mais para cima, mas deu um fôlego grande para o cinema. Como é que você compara com as políticas públicas hoje? Por exemplo, anunciaram um novo secretário do audiovisual. Tutuca. Me faça rir, Regina. Bom, a palavra secretário, eu tiraria 2 letras aí. Um sectário do audiovisual, eu tenho chamado, entendeu? Não, é inacreditável o que está acontecendo. É inacreditável. É inimaginável. A capacidade desse governo de descobrir figuras surreais, exóticas, no mínimo, né? Para os cargos cruciais da República, é inesgotável, é impressionante. Então agora nós temos um ex-colunista social, apresentador de programas de TV na Amazônia, um pastor, fundador de uma república aqui no estado do Rio de Janeiro, fundador de uma igreja aqui no estado do Rio de Janeiro, que é o novo secretário do audiovisual. Eu não tenho ideia se ele sabe o que é isso, né? E que é o responsável pelas políticas para o cinema, né? Dentro do Ministério onde está alocada a área da cultura, né? Porque nós não temos mais Ministério da Cultura, né? O que está acontecendo com a cultura é o que está acontecendo com o resto, o que está acontecendo com a economia, o que está acontecendo com a soberania nacional, o que está acontecendo com os minérios, é o que está acontecendo com o urânio, é o que está acontecendo com o resto do país. Entendeu? É dilapidação. É dilapidação. Petróleo. Né? É a destruição, é a política da destruição. A política da destruição, a política da entrega, a política da irresponsabilidade, né? A política do desconhecimento, da ignorância, da irresponsabilidade total. Então, não dá para separar as coisas. A gente não. Está vendo que é um complexo de absoluta. Não sei a palavra qual me foge. É uma perplexidade, né? A gente não tem outra palavra para expressar chega a faltar o que a gente as palavras. Sente, que é a perplexidade total. Né? Eu estava vendo ontem no Festival Lula Livre, que teve semana passada no Festival Lula Livre. Aliás, eu esqueci de falar uma das coisas do currículo do Carlinhos, que ele já foi 3 vezes a Curitiba participar da vigília Lula Livre. Está no seu currículo. É verdade, meu currículo é importante. No Festival Lula Livre, que, né, teve no último em São domingo, Paulo agora? Em São Paulo, no último Ontem, domingo. No último domingo. O neto do Lula, o Tiago, leu uma carta do Lula linda, onde ele fala que essa política de cortes no financiamento à cultura e tal,
que envolve o questionamento da Lei Rouanet, os cortes nas universidades, os cortes nos patrocínios, etc. Tal. Isso tudo é uma nova forma de censura. É uma nova forma de censura. É uma censura que não se exerce mais sobre a obra pronta, mas antes da obra acontecer. É a pré-censura, a censura que acontece antes de que as coisas aconteçam. Né? Não, é a censura que evita que a obra seja feita. Exatamente. Então, essa coisa da Petrobras, né, que foi uma empresa que, por obrigação de uma empresa pública de contribuir para a cultura nacional, hoje retirou os patrocínios, então festivais estão à língua. Brasília, Festival do Rio, Mostra de São Paulo, o Anima Mundi está fazendo crowdfunding para conseguir fazer a edição desse ano, entendeu? Então, é realmente um estado de lapidação que não tem tamanho, é uma coisa surrealista. Vai ser um vazio cultural no cinema e em todas as artes. E eu tenho para mim que isso é um projeto de vingança, sabe? É um projeto de represália, é um projeto de vendetta mesmo. Muita gente fala essa palavra exatamente, vingança. Vingança. Quer dizer, essa é a política de vingança. De vingança contra uma classe e um estamento social que sempre foi progressista e que estaria contra esse reacionarismo que está no poder. Né? Então é um projeto de vingança, um projeto de ódio mesmo, né? É um projeto contra o intelectual, contra a cultura, contra a arte. Retrocesso civilizatório. Retrocesso civilizatório, completamente. Porque a mesma coisa está acontecendo na educação e é por isso que os estudantes estão todos indo para a rua, não só os estudantes, professores, mas todos os simpatizantes. Todos os idiotas úteis, né? Todos que são super úteis, né? Mas quem é que pode ser, gente, no mundo, contra a educação hoje em dia? Isso é tão absurdo você dizer que não precisa, que tem que estudar numa escola militar, que o ensino tem que ser à distância. É uma loucura. Nenhum lugar do mundo, acho que nem nas piores ditaduras que a gente conhece hoje, não existe isso. Como a Marie Le Pen falou antes, na campanha, porque ela é extrema-direita também, mas essa extrema-direita brasileira, os franceses não conseguem nem apoiar, porque... É muito tosca, né? É muito tosca. É tosca demais. Isso, nem eles não conseguem. Não é uma coisa civilizada, é uma coisa que retrocede antes do iluminismo, sei lá. É uma loucura. Mas a gente estava comentando aqui sobre documentários políticos. Em que pé que anda isso? Tendo esse panorama aí de retrocesso, eu não sei como que está a produção do cinema hoje, como é que as pessoas estão conseguindo continuar, avançar, de onde vem esse patrocínio, porque é muito caro fazer cinema. Exatamente. Como é que está a situação? Ainda é um resquício, né? Ainda é um resquício do que vinha acontecendo, do que vinha sendo possibilitado, né? Porque os filmes que estão sendo lançados agora ainda são frutos dessas políticas que estavam prevalecendo, né? São filmes que começaram a ser produzidos antes dessa onda atual, do desmonte, né? O que está começando a ser produzido agora é que a gente não sabe como é que vai ser, né? Como é que vai finalizar? Como é que vai finalizar, como é que vai ficar, tem um monte de coisa parada na Ancine agora. Tem, né? Um monte de produção parada porque a Ancine está paralisada, porque foram questionados seus procedimentos de prestação de contas, etc. Alguma coisa com razão, né? Mas aproveitou-se esse pretexto para paralisar tudo, né? Dentro do processo de vingança. Então, tem um monte de coisa parada. Um documentário extraordinário que está para ser lançado agora, esse ano, que é o Torre das Donzelas, da Suzana Lira. Ganhou em Brasília o prêmio? Ganhou em Brasília o prêmio de melhor documentário. É um filme que está esperando uma verba que já foi aprovada no edital para distribuição ser liberada. Essa verba não foi liberada porque a Ancine está paralisada. Então, a verba foi aprovada no edital, ganhou o edital, mas a verba não foi liberada, o filme não pode ser lançado. E o tempo está passando, e o filme vai se defasando,
né? Porque é um filme que Claro. tem certa urgência. É um Claro. filme sobre as mulheres que ficaram presas no presídio Tiradentes, na época da ditadura, inclusive a Dilma Rousseff, e é um dispositivo lindo que a Suzana Lira criou, onde ela criou uma cenografia sugerindo o ambiente do presídio, que era apelidado de Torre das Donzelas, porque só tinha mulheres ali num presídio feminino, em São Paulo, e ela trouxe as ex-presidiárias, já senhoras, idosas, para aquela cenografia, para que elas juntas relatassem e lembrassem como é que foi o tempo que elas viveram ali, não no sentido de lembrar o trauma, mas lembrar a convivência, lembrar o que foi de construtivo para elas, o que foi de aprendizado para elas, para resistir, a importância daquela amizade, daqueles laços exatamente, ali, para elas conseguirem resistir a tanta... Exatamente. Tanta e são depoimentos, né? Você viu o filme? Não, mas eu sei muito, já ouvi falar muito do filme, mas não vi ainda. É lindo, é lindo. E os depoimentos são fortíssimos, emocionantes, dilacerantes. Tenho ouvido falar muito. Os depoimentos da Dilma são de uma inteligência, olha, é uma coisa que desmente completamente os estereótipos que se fala da Dilma como sendo um poste, do Lula, que não sei o que tal. A inteligência, a independência mental da Dilma é impressionante. E é um filme lindíssimo e que está aí para ser lançado dependendo disso. A gente tem aí uma série de documentários extraordinários desse revival do documentário político no Brasil, né, que eu acho que durante um bom tempo o documentário brasileiro ele foi muito político na época do cinema novo, né, o documentário sociológico e tal. Depois ele passou por uma fase muito assim antropológica, né, o cinema mais da conversa, do indivíduo, tá, o cinema do Coutinho, etc. E ele voltou a se repolitizar a partir de 2013, principalmente, né, com as Tinha alguns cineastas que se concentraram nesse passado político brasileiro, tipo o Silvio Tendler. O Silvio Tendler ele sempre porque se manteve. Conta a história, quer dizer, para gente que a gente não esqueça todos esses períodos políticos, né, que o Brasil tem essa memória curtíssima, ou não tem memória nenhuma da sua história, que é importante. Mas e aí você dizia, a partir de 2013... Eu acho que houve uma repolitização mais ampla, assim, de muita gente fazendo documentários políticos, e a gente teve clímaxes, né, desse novo documentário político, como O Processo, da Maria Augusta Ramos, como agora o Torre das Donzelas. Um outro filme premiado em Berlim, esse ano, ganhou um prêmio da Anistia Internacional, Espero a Tua Revolta, Espero a Tua entre parênteses, Volta, que é um filme sobre a ocupação dos estudantes nas escolas de São Paulo, na época que o Alckmin... eu também, isso eu não vi ainda. Nas escolas em São Paulo. Em São Paulo. No Rio também teve ocupação. Também teve, o filme é sobre as de São Paulo, que o Alckmin queria fechar as escolas para fazer aquela... exatamente. E tem um filme do Douglas Duarte. Tem, o Excelentíssimos. Excelentíssimos. Também é dessa época, durante sobre o impeachment. E tem o da Petra Costa, que vai entrar na Netflix agora, dia 19 de junho. Democracia em Vertigem. Que ela acompanhou todo o processo, desde o início do golpe, 2016, até a prisão do Lula. Ela filmou, inclusive, dentro do Sindicato São Bernardo. Acompanhou tudo. E ela acompanhou, mas acompanhou desde Brasília, foi fazer, mas nos bastidores? Nos bastidores e com uma visão pessoal, íntima dela. Eu não sei ainda como é que é, porque eu também não vi o filme ainda. Mas já está pronto e vai entrar no Netflix? Está pronto e vai entrar no Netflix, direto no Netflix, dia 19. Que ótimo. Dia 19, Dizem que é muito bom. Em Sundance, no Festival de Sundance, foi ovacionado o filme. É mesmo? Dizem que é muito, muito, muito bom. É diferente do Processo, que o Processo é um filme de observação, onde não há interferência nenhuma da diretora e tal. No Democracia em Vertigem, não. É um filme como ela fez no Helena, autoral, assim, no sentido de... o ponto de vista dela, impresso no filme, de uma visão íntima e tal. Tem o filme da Ana Mui Laerte, que ela fez acompanhando a Dilma durante o período em que ela ficou entre
o começo do processo do golpe e o desfecho, que ela fez no Planalto, acompanhando a Dilma, Só dentro do Dilma. Planalto, só a Dilma, que esse eu não sei se ela vai lançar ou não, porque eu acho que ela está juntando com outras coisas para fazer um outro Uma filme. coisa mais ampla. Uma coisa ela está fazendo com... Porque a história está acontecendo, né? Não sei se pois por isso. Como ela fez aquele Que Horas Ela Volta, e ela está fazendo um documentário sobre as Jéssicas. Jéssica Sei. era a menina a filha da empregada no Que Horas Ela Volta. Que foi estudar que tem foi tantas estudar Jéssicas por conta das do que oportunidades aconteceu da do universidade. governo Lula, das universidades e tal. E ela está fazendo um documentário sobre as Jéssicas reais que pintaram por aí. São muitas, né? Que são muitas. Então acho que ela vai juntar isso com a coisa da Dilma, tem um projeto dela em torno disso. Enfim, tem muita coisa acontecendo por aí a partir do real, a partir do real político que aconteceu nessa época. Reviravolta política que a gente vem acompanhando desde 2015. Você falou no Coutinho, né? Você escreveu um livro sobre o Coutinho. Eu escrevi um livro sobre sobre o Coutinho. Você vai relançar ele? Como é que é a história do livro? Conta aí um pouco. Em 2003, o Coutinho tinha acabado de fazer o Edifício Master e ele foi homenageado com uma retrospectiva no Festival de Santa Maria da Feira, em Portugal, que é um festival de cinema luso-brasileiro. E aí o Américo Santos, que é o organizador desse festival, me encomendou um catálogo, um livro-catálogo sobre a obra do Coutinho. E eu fiz um livro que historiava toda a obra dele até então, analisando cada filme e tal. E a gente lançou lá. Você vai falando de cada filme, contextualizando e analisando cada filme. E cada documentário, desde os filmes de ficção, desde o início da obra dele. E lançamos lá com a presença do Coutinho e tal, em Portugal. E esse livro teve uma distribuição muito pequenininha aqui no Brasil, vieram 100 exemplares só e tal, a gente fez um lançamento e pronto. E agora, no final do ano passado, o Itaú Cultural, lá de São Paulo, o Instituto, que faz uma série de exposições regularmente, chamadas Ocupação, com grandes figuras da cultura brasileira e tal, eles resolveram fazer uma ocupação Eduardo Coutinho. E me chamaram para ajudá-los na curadoria dessa ocupação, que vai ser em outubro. E aí você vai relançar o livro. Vai inaugurar 2 de outubro. E eu estou preparando uma atualização do livro para ser lançada, se tudo der certo, durante essa ocupação. Aí, espero que aconteça. E aí vai ter uma série maior de livros, você vai lançar só lá, depois vai trazer, quer dizer, porque você disse que lançou só 100 livros aqui. Aí a gente vai fazer uma edição brasileira, aí atualizada, com a obra completa do Coutinho. Aí vai ser a obra completa, o primeiro livro sobre a obra completa dele. Porque o Coutinho é um símbolo de uma maneira de fazer documentário muito própria, muito brasileira, e muito dele, né? Ele agora é exemplo. É único, né? Para os cineastas brasileiros, e tem cursos sobre roteiro do Eduardo Coutinho, visão, né, o olhar dele. É uma figura importantíssima. Porque ele dispensou todo o aparato, né, assim, cinematográfico, né, entre aspas, que a gente imagina que é toda a coisa da linguagem da montagem, do corte, da coisa, né? Para uma coisa simples, que é como nós estamos aqui, né? 2 pessoas conversando, uma câmera na frente, mais nada. É só isso. E aí está o que sai daí, né? O humano, né? O humano. A coisa basta. Não tem artifício, não tem truque, não tem exatamente, nada. E a vida, né? Simplesmente, não importa se o que a pessoa está falando é totalmente verdade ou não é, não se julga, não se questiona, é a verdade do encontro, da conversa, e dali saem coisas maravilhosas. Me marcou muito um filme dele, e eu sei que tem cursos aí sobre o Eduardo Coutinho, sobre a arte de entrevistar, mas me marcou muito justamente eu esqueço o nome agora, mas você deve saber, obviamente, aquele filme que são as entrevistas, que você tem personagens reais e tem jogo artistas, de cena. Jogo de cena. Nossa, eu achei aquilo tão genial, um filme que me marcou muito. Um dos filmes dele, porque todos são muito marcantes, mas esse... porque esse ele quebra o próprio mecanismo dele, né? Exatamente. Ele coloca a dúvida sobre tudo que você
já viu, inclusive na obra dele, até que você ponto começa a se você perguntar acredita... o que é verdade, o que não é verdade, né? Porque tem a atriz que fala de um jeito e você diz, não, essa mulher é verdadeira. Mas você sabe que ela é uma atriz. Daqui a pouco vem uma outra que você fica, será que ela é atriz? Será que ela está dizendo a verdade? E mais do que você se interrogar sobre o que é verdade ou se é mentira, você começa a se interrogar, será que importa saber se é verdade ou é mentira? É a essência do cinema. Loucura. É a essência do cinema. Você está vendo um filme de ficção, não importa se aquilo poderia acontecer ou não, o que importa é a história bem Exatamente, contada, a história bem bem falada, contada, bem narrada, claro. Bem interessante. Exatamente. Mas, Carlinhos, e fala um pouco de você, do seu ofício. Como é que você começou a se sentir atraído pelo cinema? Noviça Rebelde. Ah, jura? Pronto, foi isso. Adoro, sei cantar todas as músicas. Eu também. Mas não vamos cantar, não vamos pagar esse mico aqui não, né? Brasil 247, afinal. No próximo. Quem sabe outra emissora. Não, mas eu acho mais, eu também gosto muito. A primeira vez que eu fui ao cinema, fui ver O Pequeno Polegar. Minha mãe e uma amiga me levaram para ver O Pequeno Polegar. Eu tinha 4 anos de idade. Mentiram que eu tinha 5 para poder entrar. E eu morri de medo. Comecei a gritar, queria sair do cinema porque tinha um gigante, tinha um negócio, um homem com nariz, com uma salsicha no nariz, a árvore caía na direção da câmera e eu fiquei apavorado com aquilo, queria sair do cinema, foi um trauma. Depois era para você nunca mais querer ir ao cinema, saber de cinema. Aí depois fui ver A Noviça Rebelde, fiquei encantado com aquelas músicas, aquelas paisagens de Salzburgo, aquele negócio. Fui ver sei lá quantas vezes Noviça Rebelde e aí, aí fiquei cinéfilo e tal, e depois fui fazer jornalismo, porque eu gostava de escrever, gostava de ler, aquela coisa, né? Aí fui fazer jornalismo na UF e ia ao cinema sem parar, ia ao cinema sem parar. E quando chegou a hora de eu terminar o curso, eu tinha que fazer um estágio em jornal. Mas no final do curso eu já não tinha mais muita vontade de ir para jornal de fato. Aí eu consegui, numa transa lá com a Tribuna da Imprensa, eu consegui ficar fazendo críticas de cinema para a Tribuna da Imprensa em troca de um certificado de estágio, para eu tirar meu diploma. Entendeu? E eu acabei Foi aí que você começou? Aí fiquei 6 anos escrevendo para a Tribuna da Imprensa. Mas você estudou, como é que você desenvolveu esse olhar do crítico? Lendo. Como é que é o olhar do crítico, né? Como é que deveria ser? É uma construção completamente empírica. No meu caso, foi uma construção completamente empírica de ler críticos. Eu lia muito os críticos do Jornal do Brasil, o Zé Carlos Avelar, Eli Azeredo. O Eli e o Zé Carlos Avelar foram os meus primeiros parâmetros, muito diferentes entre si. E eu acho que eu me situei um pouco entre os dois, entendeu? O Zé Carlos Avelar, pela estrutura do texto dele, pela forma como ele se situava dentro do filme. E ele sempre começava com uma cena. Com uma cena, exatamente. Ia construindo, era uma coisa estruturalista assim que ele fazia e tal. E o Eli, pela forma como ele pegava o cinema de uma forma mais contextual, assim, aberta, entendeu? Falando da história do cinema, do autor. Contextualizando sempre aquele de filme. fora, e o Avelar de dentro do filme, e o Eli de fora e tal. Então, ficar nesses dois. Depois comecei a ler os críticos estrangeiros também e tal. E lendo os livros sobre cinema, Jorge Sadu, Sérgio Daney, Cahiers du Cinéma e tal. Quer dizer, você se formou com a sua sozinho, leitura, já durante a faculdade, né? Existe, hoje em dia, curso dentro da Faculdade de Jornalismo de crítico? Seja de cinema, de literatura? Eu não sei se hoje existe. Eu acho que existe muito estímulo à leitura. Eu não sei se existem cursos específicos. Leitura e análise. E a leitura e análise de filmes. Exatamente. Não sei se existe a matéria específica, a disciplina crítica, né? Existem cursos, né, assim, de crítica e tal, cursos livres, mas não sei dentro da universidade. E na minha bolsa. Agora, eu fui lendo assim os livros, fui lendo as críticas em jornal e vendo filmes e escrevendo comentários em caderno, né, e dando cotações em cadernos, aquela coisa desde garoto, né? Uma coisa de cinéfilo infantil mesmo, que foi Você formando ia assistir dali. E marcava no caderninho e tal.
escrevia um pequeno comentáriozinho dizendo o que eu achei do filme e tal. Isso muito antes de começar a escrever em jornal. E aí a Tribuna foi a minha escola que eu fui exercitando ali, né, desde 78, comecei em 1978. O ano passado fiz 40 anos de crítica de cinema. Ah, é? Nossa, loucura. Obrigado. Aí, enfim, aí comecei na Tribuna 6 anos, depois fui para o Jornal do Brasil, o Globo, o Pasquim, até no Pasquim eu escrevia dicas de cinema no Pasquim, nos anos você 80. Passei pelo Pasquim Pasquim, também. foi. E Estado de São Paulo, Revista Isto É, enfim, depois comecei a pesquisar muito para escrever livros sobre cineastas brasileiros, escrevi um livro sobre o Walter Lima Júnior, uma misto de biografia e análise da obra dele. Você tem? Eu já escrevi 8 livros. E sobre geralmente cineastas, diretores? Tem um livro que não é sobre o diretor, que é um livro sobre documentários, que chama-se Cinema de Fato. São anotações sobre documentário, né? Uma coletânea de textos sobre documentário em geral, brasileiros e estrangeiros. E livros sobre cineastas, Walter Lima Júnior, Eduardo Coutinho, Carla Camurati, Vladimir Carvalho, Jorge Bodansky, Maurice Capovilla, e um livro que eu escrevi sobre o Mário Carneiro, fotógrafo e diretor de cinema, que é um livro, na verdade, sobre o Mário Carneiro como cineasta e artista plástico, em que eu e o Adolfo Monteiro Navas, que é um crítico de arte, escrevemos juntos, e a Fabiana Santos. Olhar da arte, olhar do isso, cinema. Eu vendo o que tinha de artes plásticas no cinema dele e o Adolfo vendo o que tinha de cinema nas artes plásticas dele. Que interessante. Na arte. É uma super coleção essa sua, né? É. De autor, de diretores importantes, né? Uma bela coleção. Você tem algum predileto? Eu sei que todo mundo deve perguntar isso, né? Geralmente para o crítico. Quem é pode falar de um estrangeiro, depois fala de um brasileiro. Quem você acha assim um diretor exemplar? Nossa, mãe do céu. Pode ser 2. Bom, 2 de lá e 2 de cá. Então, Coutinho certamente é um dos que você mais admira. Coutinho é um grande diretor, né? realmente, no brasileiro. Eduardo Coutinho, documentarista, sim. Mas aí vamos botar o Eduardo Coutinho hors concours. Hors concours, que né? você gosta muito, já escreveu. Escolhe um desses contemporâneos. Pode ser ficção, não precisa ser documentarista. Eu sei que tem vários. Eu acho o Kleber Mendonça Filho um grande diretor, porque tanto pelos curtas como pelos longas, né? Ele tem o Recife Frio, que eu acho um dos 10 melhores curtas já feitos no Brasil. Esse eu não conheço. É um mockumentary, que é um falso documentário sobre a chegada de uma frente fria extraordinária em Recife, que muda completamente a cultura da cidade, porque a Recife fica num gelo completo, isso muda o espírito da cidade, neva, tudo. É fantástico o filme. Tudo apresentado como um documentário da TV argentina. Olha que loucura isso. E os curtas dele, meio de terror, Vinil Verde, A Menina do Algodão, maravilhosa. E os longas, O Som ao Redor, Aquários, enfim. Walter Salles eu acho um grande realizador, João Moreira Salles também um grande documentarista. Nossa, mãe. E o contemporâneo estrangeiro? Eu acho o Lars von Trier um tremendo cineasta. Ele é polêmico, extremamente polêmico, mas eu acho denso. Cada filme dele é de uma ousadia, de um atrevimento, pro bem e pro mal. Tem filmes que eu detesto, mas até os filmes que eu detesto dele, como o Anticristo, eu acho de uma sacada, um punch, né? Punch impressionante. Ele foi muito criticado num dos festivais, foi ele que fez uma declaração que polêmica. Entendia Hitler, não sei, alguma coisa assim. Uma coisa assim, meio fascistoide e tal. Mas ele é um provocador, né? É um cara... mas eu adoro o Ceylan, o turco... esqueci o prenome dele. Bom, o Ceylan, é o turco Ceylan. Abbas Kiarostami,
iraniano, acho sublime. Os sublime. iranianos entraram também com força total. Um dos grandes criadores do cinema contemporâneo, assim, que conseguiram mesclar documentário e ficção de uma maneira inextrincável, que você não sabe mais o que é uma coisa ou outra, que é uma das coisas que mais me fascinam no cinema contemporâneo, é essa mescla de documentário e ficção, né, que você não tem mais a distinção entre as fronteiras. Você vê um filme como Através das Oliveiras, o Close-Up do Kiarostami, você não sabe o que é ficção, o que é verdade, o que não é. Maravilhoso. E entre os clássicos, o Federico Fellini, eu acho que para quem ama cinema. 8,5 eu acho o grande filme da história do cinema. É o filme que, assim como A Noviça Rebelde, é o filme que me conquistou para o cinema. O 8,5 é o filme que me conquistou para a crítica. Me conquistou para a crítica, exatamente. Me conquistou para assim, o cinema moderno, né? A modernidade do cinema, o pensamento do cinema, o cinema como reflexão sobre si mesmo, né? E sobre a vida e tudo mais. Né? Spike Lee, você gosta? Gosto, adoro. Dessa geração de Scorsese, Coppola e tal, do cinema americano dos anos 70, 80, o cinema americano, tá? Eu acho Spike Lee o mais politizado, o mais eficaz, o mais dinâmico, mais interessante, inteligente. E os documentários do Michael Moore? Acho muito legais, como ativismo, né? Como ativismo político. Muita gente torce o nariz, desdenha, acha que aquilo não é cinema, que aquilo é fake, que ele explora. Mas eu acho de uma importância extraordinária. Entendeu? Tem uma cena eu não me lembro qual dos documentários dele, que ele vai na casa do Charlton Heston. Não sei qual deles. É o Fahrenheit 451, é o Fahrenheit 11 de setembro, Será que é não? esse? Ou é o Fahrenheit 11 de setembro ou é o Bowling for Columbine? É o Columbine. Columbine, né? Porque ele vai falar das armas, dos armamentos. É o Bowling for E Columbine. ele entra na casa do Charlton Heston, que é o presidente, né, da Associação de Armas Americanas e tal. E é muito engraçado, porque na vaidade do ator, né, ele vai conversar, querendo que ele vai dar uma entrevista, e aí ele começa a perceber na entrevista que ele está ali para atacar desarmar, ele, né? E essa cena é inesquecível. E eu já vi gente que ataca o Michael Moore por essa cena, por fazer isso com o pobre velhinho que imagina. Pô, pobre velhinho, o cara que é presidente da Associação de Rifle. Não é ingênuo, né? Mas e as séries, Carlinhos? Eu não vejo série, lamento. Não tenho tempo, não dá. Eu sei que muita gente diz que a grande dramaturgia do cinema hoje está nas séries, eu já vejo grandes roteiros e tal, mas eu simplesmente não tenho tempo. Olha, eu tenho no meu computador cerca de 2.000 filmes me esperando para ver. É mesmo? Aí fica torcendo para dar tempo de ver tudo, né? Não dá para ver série. Porque enfim, são filmes que já saíram, você não teve tempo de ver? Filmes antigos que eu nunca vi. Entendeu? Entendi. Filmes novos que não vêm para o cinema e que a única chance de ver é através da internet. Entendeu? Filmes que ainda vão entrar no cinema e que eu já tenho eles para ver. Lacunas importantes da minha vida cinéfila que eu nunca vi, entendeu? Tem filme do Bergman que eu ainda não vi até hoje, entendeu? Do início da carreira, que eu não consegui ver até hoje. Então, é uma loucura. A gente precisa de muitas vidas para ver todos os filmes que a gente quer ver, ler todos os livros que a gente quer ver, quer ler, né? Porque no caso dos livros, você ainda tem que conseguir o livro. Aliás, hoje não, né? Porque você pode pegar na internet também, no Kindle, no e-book, ler o que você quiser. Os filmes, antigamente, você tinha que ficar caçando o filme num DVD, num VHS. Hoje você encontra. Então, o problema hoje é você ter tempo, né? Não é você encontrar a coisa, é você ter tempo, que a coisa você já tem. Então, é uma angústia. A angústia de você... E ao mesmo tempo tem que trabalhar, tem que escrever, tem que fazer as coisas. Tem a vida, né? Tem a vida, tem que dar entrevista para o Brasil 247. Não, mas isso é um pouquinho, só um pedacinho. Mas você que vive e é um apaixonado, né?
por cinema e vive nesse universo. Alguma vez você teve vontade de dirigir um filme? Não. Nunca? Dirigir, não. Não. Nunca tive. A única coisa que eu faço... Eu dirigi um pequeno documentário uma vez para o Canal Brasil, porque o Canal Brasil me pediu que fizesse um pequeno documentário de meia hora sobre o Jurandir Noronha, um velho pesquisador e documentarista das antigas, que já faleceu há 2 anos, um ano atrás, 1 ano e meio atrás, que eu era muito amigo dele, e o Canal Brasil, por saber disso, me pediu que fizesse um documentário sobre ele para a série Retratos Brasileiros do Canal Brasil. Eu fiz, mas foi uma extensão do meu trabalho como pesquisador. Né? Mas só. Nunca tive, eu não tenho muita paciência com a coisa do fazer cinematográfico, a coisa do trabalho do set, da produção, sabe? Sua praia é outra, né? Minha área é outra. Eu gosto de ver o filme, eu gosto de editar. Tá aí, eu gosto Editar de é montar. legal, né? Editar é legal. Você ter já as cenas prontas e editar, eu gosto. Sabe? Por exemplo, eu brinco de editar quando eu viajo. Quando eu viajo, eu filmo minhas viagens. E aí eu já vi você filmando, já vi tuas filmagens. Acho que foi para a Croácia que você foi? Fui. Foi para a Croácia, então eu vi. Eu sempre viajo e filmo minhas viagens e quando eu volto eu edito, ponho música, faço filminhos, e tal, eu brinco. Então, aí você falou dos cineastas. Que filmes você acha, sei lá, uns 4 ou 5 filmes imperdíveis para um ser humano? Uau, que loucura. Tem tanto, essa que pergunta é meio... Para um ser humano. Para um ser humano ser um melhor ser humano. Sei. Quer dizer, assim, um filme que tem um olhar assim, ou assado, enfim, ou que relata alguma coisa importante. Eu acho que um brasileiro ele precisa ter visto Vidas Secas, né? Porque ele vai, com Vidas Secas ele vai conhecer 2 figuras essenciais, Graciliano Ramos e Nelson Pereira dos Santos. Então ele já mata 2 aí, né? E ele vai conhecer um drama muito brasileiro, drama do retirante nordestino e tal. Ele vai conhecer essa tragédia do conformismo brasileiro, né? Do homem que se prostra diante da autoridade e o peso trágico disso, né? Que é do Fabiano, esse personagem do Vidas Secas, né? Eu acho que o Vidas Secas é uma obra fundamental, e o filme, como filme, eu acho talvez o melhor filme feito no Brasil até hoje. Né? É muito bom mesmo. É muito bom. Muito bonito. Eu acho que o 8,5, eu diria que é um filme extraordinário também, por colocar em cena as dúvidas de um criador e tudo que passa pela cabeça dele quando ele está numa crise criativa, e lidar com a morte, com a finitude, com um bloqueio criativo, com o amor, com a lembrança da família, dos pais que morreram, enfim, com esse mosaico de memórias e de ansiedades que passam pela cabeça de uma pessoa num momento difícil da sua vida, e com a maestria de encenação do Fellini, com aquelas músicas do Nino Rota, com a performance do Marcello Mastroianni. Eu acho que é um filme essencial, assim, né? E os atores também, né? São outra loucura. Parte aí do cinema, uma coisa à parte. Né? Porque muitas vezes, você tem um filme que você não conhece direito de ator, mas tem aquele ator que você, inclusive, sabe que ele só faz filme bom. Não, esse aí eu vou ver no escuro porque o fulano está trabalhando. Por causa do Mastroianni. Eu diria que O Encoraçado Potemkin, do Eisenstein, é um filme essencial também, não só para conhecer um pouco daquela fleuma
da Revolução Soviética, mas também pela potência do cinema do Eisenstein, né, pela aquela coisa da montagem extraordinária que era a própria revolução encarnada na linguagem do cinema, né? A força principalmente uma versão, se possível, uma versão que tenha uma música, né, que tenha uma trilha sonora épica e que potencialize aquela montagem do Eisenstein, a cena da escadaria de Odessa, a força que ele consegue tirar daquela forma de editar aquelas imagens, né, e depois toda a coisa da chegada do encouraçado na cidade. E é um filme extraordinário como descoberta de uma linguagem gráfica e rítmica, né, potente do cinema também. E do cinema americano? Do cinema americano, vamos escolher aqui um filme do cinema americano extraordinário. Apocalipse Now, talvez, do Coppola. Eu acho um dos grandes filmes sobre a guerra. Sobre a guerra. Eu gosto de ver. O Poderoso Chefão é extraordinário, como espetáculo, assim. E roteiro. Roteiro, interpretações, trilha sonora, novamente Nino Rota, maravilhoso e tal. Você gosta do Woody Allen? Gosto, adoro o Woody Allen. E os diálogos, né? Acho uma sacanagem o que estão fazendo com ele agora. Crucificando essa sociedade cara, puritana americana. Demais, né? Tá demais isso. Mas eu adoro e também é um que pintou o filme do Woody Allen. Tô lá. Eu vejo, não quero nem saber se estão falando bem ou mal. Também. Bom, não vamos esquecer A Noviça Rebelde. A Noviça Rebelde, claro. O musical hollywoodiano não importa o imperialismo, não importa tudo. Você chegar diante de Cantando na Chuva, nossa, mãe, é tudo de bom, né? Tudo de bom. Porque Cantando na Chuva, até os mais ferrenhos anti-imperialistas gostam. Não tem como. Eduardo Coutinho adorava os musicais hollywoodianos. Luiz Rosenberg Filho, que odiava tudo que fosse do imperialismo, adorava os musicais hollywoodianos. Por que isso, né? Que coisa, que mágica a alegria, tem isso, né? A fantasia. Alegria, a fantasia, bem né? Feito, isso aí, né? Bem feito, pois é. Cantando na Chuva, A Noviça Rebelde. Vamos fechar com A Noviça Rebelde, então. Olha, gente, é um prazer falar de cinema, né? É um prazer falar com você sobre cinema. Que bom com você também, Regina. Que sabe tudo e tem essa paixão, né? Isso é muito bom. E com vocês. E espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Que delícia. Sempre que você quiser voltar, você venha conversar com a gente sobre as novas produções. Vamos esperar que o cinema brasileiro não caia, que ele continue efervescente como ele vinha sendo. Bacurau neles. Vamos esperar o Bacurau chegar para a gente ver todos esses documentários que você falou. Tem muita coisa aí para a gente ver e viva o cinema brasileiro. Viva. Obrigada, gente. Quero agradecer a todos vocês. O Serginho que está aqui com a gente fazendo a transmissão. E super agradecer ao Carlinhos por essa conversa deliciosa. Obrigado, querido. Tchau, gente. Até a próxima.